E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, hoje eu estou acompanhado da minha boy aqui, porque a gente vai falar de um ponto muito interessante que tem relação com o mar. E bem-vindos de volta à nossa playlist, onde eu analiso todos os contos do H.P. Lovecraft. Dessa vez eu vou analisar um conto fenomenal com o título de O Templo. Ele foi escrito em 1920, publicado pela primeira vez em setembro de 1925 na Weird Tales, tá bom? Eu li nessa edição aqui da Delphi Classics, mas vocês conseguem encontrá-lo facilmente na internet. O que é tão interessante desse conto? A primeira coisa que eu quero salientar é que é engraçado, né? As revistas pulp, elas eram várias, assim, no início dos anos 1910, né, 1920. Mas você consegue perceber que as histórias de melhor qualidade de fato se encontravam ou na The Vagrant ou na Weird Tales, né? Então, para você ver que existiam níveis, né, de qualidade que eles precisavam ser alcançados. Eu não acho que seja coincidência isso, porque esse é um conto muito bom, muito bom assim, do autor, e eu acho que sempre que tem um conto na Weird Tales, ele acaba tendo uma qualidade um pouquinho maior. Mas é claro que na literatura pulp também tem muita porcaria, né? Mas felizmente o H.P. Lovecraft tem pouquíssimos trabalhos aquém da qualidade que a gente conhece, pela qual a gente conhece o autor, então isso é muito bom. Mas vamos lá, qual que é a premissa de O Templo? Basicamente, o Templo se passa durante a Primeira Guerra Mundial. A gente está acompanhando a perspectiva de um alemão. Ele é o almirante Karl Heinrich, eu não sei falar alemão, desculpa, mas eu acho que é assim que se pronuncia, Karl Heinrich. E aí ele é almirante de um submarino, que é o U-29. E eles acabaram de afundar um navio britânico, uma embarcação britânica, e eles estão vendo, né, que buscando por sobreviventes e tudo mais, e veem o corpo de um britânico se aproximando, e ele está segurando um estranho ídolo de marfim, e nesse ídolo a gente consegue ver, cara, isso aqui muito provavelmente é o Cthulhu, assim. Tudo bem que não tem citação direta, mas é muita coincidência. O cara está segurando um ídolo que é aquilo de uma criatura que se assemelha a um peixe, mas ao mesmo tempo é tentaculosa, então é muito provavelmente um ídolo de Cthulhu. E o que acontece? Eles voltam pro navio, e a partir desse momento aquele símbolo, né, ele joga um corpo no mar. O corpo está estranhamente estático, mas ele tem uns olhos que acabam perturbando a tripulação, e aí eles voltam a submergir, né, porque eles têm a ordem de interceptar um navio chamado Dacia, ou Dacia, e eles têm que continuar a empreitada deles. Mas à medida que o tempo passa, umas pessoas no navio ficam relatando que eles estão vendo pessoas, enfim, indo assim para as janelinhas das escotilhas e atravessando ali e aparecendo como fantasmas. E o capitão fica puto porque, bom, a gente está acompanhando... Cara, o Lovecraft conseguiu escrever um personagem mais racista que ele, por incrível que pareça. A gente está acompanhando um personagem que é alemão, né? E aí, tudo bem que aqui a gente ainda não tem a ascensão do nazismo, né? Porque é a Primeira Guerra Mundial. Mas ele claramente já acredita naquela coisa do The Fatherland, né? A terra que é pai de todos, né? E aí... o capitão do navio, ele meio que fica puto com todo mundo, porque eles falam: você não tem a vontade alemã, você não tem o espírito alemão, o prussiano, né, da escola da qual ele fizera parte, que faz com que basicamente ele ache qualquer tipo de sobrenaturalismo, essas paradas assim, execrável. E aí ele fica puto. Um dos caras lá, ele fala: não, mas é o marfim, é esse ídolo de marfim, a gente tem que se livrar dele porque ele tá assombrando o navio. Aí o cara, o capitão, né, ele fica puto com ele, prende, dá umas chicotadas. Ele não gosta de fazer isso, mentira, ele gosta, assim, provavelmente ele gosta, mas aquilo cala a boca da tripulação enquanto eles estão avançando. Porém,
tem uma corrente misteriosa que vai arrastando eles para longe. E aí, numa determinada noite, eles acordam e o maquinário do navio se foi completamente, está completamente quebrado, bloqueado. E aí as pessoas, os tripulantes, né, basicamente esse tripulante ele fala que é tudo culpa do Marfim, que eles estão sendo amaldiçoados. E aí, junto com outros assim que começam a fazer a cabeça dos outros tripulantes, o capitão vai lá e bem neles e acaba matando, executando eles. E aí o tempo passa, eles vão perdendo equipamento, eles vão perdendo, enfim, toda a tecnologia, todo o aparato. Eles ficam à mercê da maré, mas eles ainda têm que fazer a missão deles, né? E aí ele fica bem, como eu posso dizer, resoluto. Ele fala, se eu morrer, eu vou morrer pela Fatherland, né? Eu vou morrer pela minha terra, a Germânia, a Alemanha. Morrer pela Alemanha não tem honra maior, meus filhos serão lembrados. E aquele blá 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 todo que a gente sabe que é uma mentira. E aí basicamente chega um momento que eles vão perdendo completamente a possibilidade de retornar, ou seja, a morte se torna quase certa, mas alguns tripulantes ficam doidos da cabeça porque eles falam que eles estão vendo esses corpos quase como se eles estivessem assombrando o navio, quase como se essas pessoas estivessem nadando também de encontro ao ídolo de Marfim. E também é uma procissão de golfinhos que estão acompanhando o navio por muito tempo e submersos num nível em que é desnecessariamente longo, né? É excessivamente longo, quer dizer, porque os golfinhos eles são mamíferos, então eles precisam respirar, mas esses daqui parecem ser o contrário, o completo oposto. E aí, como consequência disso, o conto avança, os caras ficam mais doidos ainda quando vê que não tem possibilidade de voltar, né? Porque eles veem uma embarcação americana e os caras começam a falar, não, vamos nos render, essa é a melhor possibilidade que a gente tem para sair daqui. E aí o capitão o almirante Carl, ele vai lá e bem, todos eles começam a matar todo mundo. Ele fala assim, não vamos nos render, vamos servir a terra alemã. E aí, de fato, acaba, só fica dois alemães, inclusive um outro alemão, ele bom, não sei como é que como é que se fala em português, mas ele fala que ele é um Rhinelander, que é tipo assim, até dentro da Alemanha é tipo um nível inferior de alemão, o que é bizarro, tá ligado? Só mostra quão preconceituoso eram esses soldados, esses almirantes aí. Claro que havia exceções, mas ainda assim eles partem para o desconhecido e ficam à deriva. E aí eles começam a afundar e já não tem mais possibilidade de volta, até que o cara lá do outro lado, o que fica com ele, tem alucinações e fala, olha, nós precisamos, ele está chamando, e o cara fica tipo assim, ele quem, caramba? Você tá maluco? E aí ele decide que o cara tá maluco, faz os aparatos lá para abrir a escotilha, ele leva o Marfim, aquele ídolo de Marfim, e basicamente o cara fala, você quer se matar, vai sozinho aí. Ele até tenta arrastar o Carl para isso, mas o Carl fica tipo assim, não, eu sou da Alemanha, eu não vou cair nesses demônios da mente. E aí o cara mete o pé, o Carl ele dá ele como morto, e o Carl fica sozinho no navio. E aí a única coisa que ele tem as sondas pararam os radares pararam de funcionar, então ele só tem aquela lanterninha assim para identificar para onde ele está indo. Ele começa a afundar e afundar ainda mais e ainda mais até que ele vê um declive no fundo do oceano. E aí, cara, é maravilhosa essa descrição, porque ele fala que era como se ele estivesse sobrevoando uma cidade, né? Imagina um avião sobrevoando uma cidade, só que aqui, como ele tá, pensa assim, tem um declive e aí a cidade está aqui embaixo. Ele tá passando por esse declive e ele começa a afundar, então ele vê uma cidade completamente diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto. E a gente sabe que provavelmente essa cidade aqui é com certeza as cidades que a gente tem como Lovecraftiana, né, dessas civilizações antigas. Ele fala como a escultura
a arquitetura dela era toda doida, era toda alienígena, e nos edifícios existiam carvings, né, como eu posso dizer, gravuras de símbolos de criaturas completamente doidas. E aí o cara fica com aquele que a única coisa que ele tem como consolo é o entusiasmo científico. Então chega no momento do conto em que ele encontra, né, o navio desce completamente, não tem mais o que fazer, e ele encontra, cara, uma estrutura colossal, assim, que parece um templo de fato, quase como uma pirâmide inca, sabe? E aí ele decide explorar, ele coloca lá o aparato dele, uma roupa de mergulho, ele não tem muito mais oxigênio, ele entra lá, e aí ele fica explorando e ele vê que é infindável, assim, é infindo aquele templo, e tá onde basicamente as paredes estão representando criaturas em forma de peixe que estão venerando uma criatura gigantesca. E aí, provavelmente é algum deus do mito de Cthulhu, ou até o próprio do mito de Cthulhu, até o próprio Cthulhu mesmo, que eu acho provável. E aí o que acontece? Ele volta e começa a ter alucinações também. Ele começa a ter alucinações, sonhos, aqueles sonhos que a gente sabe, sonhos, entre aspas, que ele acha que ele vê pessoas aparecendo na escotilha, assim. Imagina, cara, você tá na escotilha e de repente aparece um carão assim, sabe? Tipo, e aí, brother? Cara, é aterrorizante, né? E aí ele toma uma morfina lá, toma umas paradas porque ele acha que é tudo da cabeça dele. Aí a luz acaba, a energia, a eletricidade acaba. Porém, quando ele acorda, ele estava escrevendo os últimos relatos, né? Ele vai escrevendo tudo. Quando ele acorda, ele vê que ele consegue enxergar tudo ao redor. Então tem uma estranha luminescência, né? Por ali, por perto. E aí ele vai até a janelinha e ele vê que a luminescência está saindo daquele templo. E ele decide pegar o relato dele, escrever, colocar dentro de uma garrafa e colocar uma rolha lá para se alguém algum dia achar. E aí ele usa o aparato dele e fala: eu vou descobrir o que tem lá dentro. E o conto termina. E aí a gente fica: caramba, o que aconteceu? Será que ele encontrou o cramunhão lá, o Cthulhu? Sabe? Será que ele encontrou essas outras criaturas venerando esse deus? Será que ele se tornou um com eles? Então fica a dúvida. Mas enfim, eu gostei muito desse conto. Esse conto é maravilhoso, galera. Eu recomendo que vocês leiam assim, porque ele é muito bem escrito e mostra como Lovecraft sabe escrever bem. Mas é isso. Gostaram aqui do meu aparato também? Bom, se um dia eu for pro mar, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um pouco de medo também do mar, principalmente dessas profundezas. Apesar de eu viver muito próximo do mar, eu com certeza vou levar comigo uma boia dessas, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo e até mais.